Hoje é dia 30 de janeiro do ano 2020. Esse ano já não tem mais 12 meses, tem apenas 11 meses, porque é o fim do mês de janeiro. É uma quinta-feira, estamos perto de 18 horas. É quando se iniciam nossas jornadas aqui na milagrosa Vibe Mundial, onde falamos sobre saúde. Quer um bem mais precioso que esse? Não existe. Nós cuidamos de uma clínica médica especializada nos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, tendões, músculos e articulações. São as doenças do nosso esqueleto no sentido amplo. Né? E essas doenças, sempre repetimos também, têm como acento principal dor e incapacidade física, que em geral caminha para um mal crônico, numa jornada de piora do quadro clínico. Entende? Ou seja, é comum nos transtornos musculoesqueléticos a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Por isso, nossa clínica é frequentada muitas vezes por pacientes com bengala, muletas, andador ou cadeira de rodas. A dor, ela pode acontecer em qualquer geografia do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, perda de equilíbrio, cãibras, formigamentos, adormecimentos, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, esse é o nosso dia a dia. Mas hoje, queríamos desenvolver em nossa jornada de uma outra forma, mas sempre tudo a ver com saúde, tudo a ver com utilidade pública e tudo a ver, na verdade, com autoajuda. Entende? Então, vejo vocês. Antigamente, facilmente existiam conflitos que terminavam em guerra, guerra entre as nações, ou guerras internas, né, entre facções diferentes, radicais, no mesmo país. Né. Hoje é difícil essa declaração de guerra, porque as armas de guerra hoje podem destruir o inimigo, mas podem destruir quem usa essas armas nucleares, entende? Então, hoje a declaração de guerra é muito difícil. Por outro lado, os países hoje, talvez os estados e às vezes os municípios, enfrentam outro tipo de desgraças, que são, não é? Que são as formações de opinião pela mídia, pelos formadores de opinião, como a internet, como a própria televisão. Entende? Então vejam vocês. Nós, sem percebermos, nós somos hipnotizados pelos órgãos de divulgação, pela mídia. Entende? Recebendo influências poucas vezes positivas e muitas vezes bastante negativas, que vão formando em nossa cabeça crenças, né? Crenças. O que é uma crença, né? A crença é aquilo que nós consideramos a verdade, entende? Então, a minha crença pode ser diferente da sua, entende?
Eu acredito numa verdade e você acredita em outra verdade. O fato é que nossas crenças podem ser muito prejudiciais à nossa própria saúde. Entende? Vamos dar exemplos para que a coisa fique bem consistente na sua cabeça e você possa administrar, né, abafar as crenças negativas para exaltar as crenças positivas para a sua vida, para a sua saúde. Né? Então vejam vocês, nós somos educados desde crianças e adolescentes por um raciocínio chamado científico. Assim, nós somos viciados no raciocínio científico, por imposição cultural, por imposição familiar, por imposição social, por imposição de escolaridade, por imposição até de religiosidade e por imposição até de ciência médica. Nós vamos assumindo determinadas crenças que podem ser muito prejudiciais para o nosso viver, para a nossa vida, para a nossa própria saúde. Então vamos lá lembrar. Uma crença muito negativa em nossa vida se chama a crença das limitações. Ou seja, a crença no mundo material é uma crença de limitações, de fronteiras, de territórios, de separação. Entende? Então, são crenças de limitação. Isso pode ser verdadeiro no mundo material. Mas no mundo espiritual não tem limitação. O mundo material tudo é ilimitado. Entenderam? A outra crença muito poderosa que emprega na nossa cabeça é a crença na distância. Né? De fato, a distância no mundo material é muito importante. Não é? Entenderam? E no mundo espiritual, distância não tem importância. No mundo espiritual, tudo é aqui. Entenderam? É aqui. Não é lá, nem lá longe. Não, é aqui. Entenderam? No mundo material, existe uma crença muito forte, impregnada na cabeça da maior parte das pessoas, imaginando no imenso poder do dinheiro, no poder do financeiro. Entende? Nós atendemos em nossa clínica pessoas de diferentes classes sociais, né? Pessoas mais humildes, pessoas em geral classe média e pessoas muito ricas financeiramente falando. E vocês não imaginam quantas tragédias acontecem nas famílias, às vezes, abastadas, muito ricas, entende? Financeiramente falando, entende? Eu tenho um paciente meu que tem uma filha em coma, dentro de casa. Ele montou uma UTI e a filha está em coma fazem 10 anos, entende? Então, imaginem vocês que o dinheiro é poderoso, sem dúvida, no mundo material, não no mundo espiritual. Entenderam? Outro poder que as pessoas dão muito é o poder da celebridade, né? É o poder de ser famoso, ser uma celebridade. Pergunte às celebridades se elas se sentem confortáveis com isso, de serem uma celebridade. Entenderam? Existia um ator famoso que já morreu, chamado Marlon Brando. Marlon Brando, os mais antigos vão se lembrar desse nome. Marlon Brando tinha uma frase incrível, ele dizia assim: as piores coisas que aconteceram em minha vida foram a fama e o dinheiro. Entenderam? Entenderam? E outro ator, que não me lembro o nome, dizia assim: passei metade da minha vida buscando a fama e a celebridade, e a outra metade tentando me esconder delas. Entenderam? Mas a crença das pessoas é que o dinheiro é poderoso,
ser uma celebridade é ter muito poder. Entende? Isso é o que nós pensamos. Ah. Outra crença em poder é o poder do tempo. Né? Todo mundo considera o tempo muito poderoso. Hoje em dia, tudo é tempo. Nós estamos com relógio. Os celulares medem o tempo. As igrejas têm relógios. Não é? Em todos os cantos, nós estamos aqui sempre atrelados a uma condição chamada tempo. Entenderam? Imagine vocês, o tempo é muito importante no reino material. Claro. Se eu disser assim, eu tenho uma consulta médica dia 18 de outubro, às 16 horas. Né? O tempo é importante aí. É o mundo material. Mas no mundo espiritual o tempo não existe. Entenderam? Tudo é agora. Assim como no tempo material não existe distância e tudo é aqui, no reino espiritual não existe tempo. Tudo é agora. No reino espiritual não tem princípio, meio e fim. Não, em tudo é infinito. Tudo é agora. É o infinito do agora. Entenderam? Esse é o reino espiritual. Entenderam? Então, outra coisa muito importante, é a crença no impossível. Então, no reino material, toda hora vocês ouvem, isso é impossível. Não, isso não é possível. Não, isso é impossível, não consigo. Entende? Muito bem, no reino material, mas no reino espiritual não tem impossível. O reino espiritual é o reino da total possibilidade, ou seja, não tem impossível. No reino material, principalmente a ciência médica, toda hora está dizendo, você tem uma doença incurável. Isso é material, é o raciocínio material, é o ver para crer, porque no reino espiritual não tem incurável. Não existe essa expressão, doença incurável, no reino espiritual. Tudo é curável no reino espiritual. Entendeu? Então, se você recebeu esse cruel diagnóstico de que você tem uma doença incurável, pense no seguinte, isso é incurável à luz da ciência, mas não é incurável à luz do reino espiritual. Entendeu? No reino espiritual, tudo é curável. Então, eu vou explicar a vocês, porque as minhas jornadas se chamam cura pela medicina espiritual. Então, eu vou explicar a vocês que, vejam só, quando o raciocínio científico não explica, muitas vezes o raciocínio religioso é muito rico em explicações. Entende? Então, existem vários tipos de raciocínio. O raciocínio científico, que é aquele no qual nós fomos educados. A nossa cabeça pensa sempre na ciência, mas a ciência é materialista. A ciência, a construção científica, é construída com visão, audição, olfato, paladar e tato, pelos nossos 5 sensores físicos, nossos 5 informantes físicos ou materiais. Então, resulta uma ciência materialista. Entende? E quanto mais ciência, mais materialismo. Entenderam? Por isso eu sempre digo aqui, é muito mais fácil um milagre acontecer num casebre humilde do que no pátio de uma universidade. Entenderam? Embora um cientista famoso, né, o pai da ciência, pode-se dizer, chamava Louis Pasteur. Louis Pasteur tinha uma frase genial. Ele dizia assim, pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos reaproxima de Deus. É impossível um cientista astrônomo que estuda a formação deste universo, né? Com toda a sua estrutura planetária, das galáxias, entende? Dos satélites,
do próprio planeta Terra não acreditarem numa força maior, numa força suprema, entende? Atrás de todo projeto tem que ter um projetista. Sim? Atrás de toda realização tem que ter um realizador. Entenderam? Não existe o acaso, gente. Este universo não se formou por acaso. Tá? Então, eu vou agora usar um raciocínio religioso, embora tenha um raciocínio filosófico, e tenha o maior, o mais gigantesco de todos os raciocínios, o incrível, chamado raciocínio intuitivo ou intuição. Tá? Mas vamos lá. Pelo raciocínio religioso, veja vocês já ouviram a frase: Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Correto? Muito bem. Se não existia o mundo, não tinha dias. Então, como que Deus fez o mundo em 6 dias, se os dias não estavam prontos? Então, Deus não fez em 6 dias. Ele fez no tempo que ele imaginou fazer. 6 séculos, 600 anos, ou 6 minutos. Isso foi uma decisão dele. Mas não foi 6 dias. Não foram 6 dias. Entendeu? E no 7º descansou? Não, isso é uma construção religiosa. Deus não é humano, não precisa de descanso. Nós, humanos, precisamos descansar. O sono é um grande descanso. Entendeu? Nós precisamos. Deus não. Deus está sempre alerta. Entendeu? Então, vejam vocês, esse é um raciocínio religioso, é importante. Qual é a grande importância desse raciocínio? É que Deus fez. Olha o tempo do verbo. Esse universo está pronto. Deus não tem que fazer mais nada. O universo está pronto. Ele não tem que dar nenhum acabamento. E nem ele está fazendo, não, ele já fez. Esse universo está pronto. Se esse universo está pronto, todos os seus componentes estão prontos. Entende? Então vejam vocês, no reino espiritual, tudo já está pronto. Tá? Então, muito antes de Santos Dumont descobrir o avião já estava pronto no reino espiritual. Então, ele não inventou o avião, não, ele descobriu. Ele foi nomeado pela ordem maior para descobrir um dispositivo chamado avião. Entendeu? E assim pode falar o que vocês quiserem, helicóptero, entendeu? Telefone sem fio, penicilina, lâmpada incandescente, computador, tudo isso, meus caros, já existe no reino espiritual há séculos. Mas, de vez em quando, a ordem maior nomeia um descobridor. Entende? Esse descobridor, ele utilizou para essa descoberta um raciocínio intuitivo. A intuição, também chamada pressentimento, também chamada pressentimento, também chamada sexto sentido, também chamada primeiro sentido espiritual, também chamada primeiro sentido paranormal, também chamada Espírito Santo. Incrível. Você vê toda hora essa palavra, Espírito Santo, Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a comunicação pai e filho. Entenderam? É a comunicação criador-criatura. Entenderam? É através da intuição que os descobridores descobriram suas descobertas. Então, ninguém inventou nada. Não existe inventor. Não, o que existe são descobridores. Entenderam? Que são nomeados por uma ordem maior para descobrirem, entende? Aquela descoberta. Entende? Então, existe também um raciocínio filosófico, né? Vou dar só um exemplozinho de um raciocínio filosófico. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Entenderam?
Então, existe um raciocínio científico que nós somos viciados nele. A nossa cabeça recebe a imposição da ciência, entende? Mas você acha que a ciência tem resposta para tudo? Não, por isso que existe na ciência médica a palavra incurável, porque ela não tem resposta para essa doença. Entenderam? Entenderam? Então, vejam vocês. Mas a intuição é um raciocínio que precisa, que você para intuir, né? Intuire em latim significa o que vem de dentro, aquela coisa íntima que vem de dentro, entende? Intuição. A intuição para aflorar, para ela brotar, para ela acontecer na sua consciência, entende? A verdade que a intuição faz acontecer na sua consciência tem um nome místico de revelação. Então, a revelação é a conscientização daquela descoberta, entende? Que veio através da intuição. As respostas do raciocínio intuitivo se chamam revelação. Entenderam? Revelação. E a intuição, entende? Que pode ser acionada somente com silêncio, isolamento, solidão, contemplação e meditação. Então, a intuição, entre aspas, é a voz de Deus. Por isso que é o Espírito Santo. É a comunicação pai e filho. Entenderam? É a comunicação pai e filho. Então, para ouvir Deus, entende? Meditação, silêncio, isolamento. Entende? Senão Deus não vai falar. Num baile funk, não vai falar. Entende? Num show barulhento, não vai falar. Entende? E as religiões abusam de música, barulho, batuques, entende? Gritos, né? Sabe? Não. No reino espiritual é silêncio, isolamento, solidão, contemplação. Entende? É aí que brota o raciocínio intuitivo. E ele é muito importante para a tua saúde. Entende? Ele é muito importante. O raciocínio intuitivo te dá respostas incríveis que a ciência não te dá, que a religião não te dá, que a filosofia não te dá. Somente a intuição é capaz de dar a você determinadas respostas, por mais incríveis que elas possam parecer. Entende? A intuição é mágica. Você é dono disso. Não está sabendo? Você é dono da intuição. Não é privilégio nenhum intuir. Não, todo mundo pode intuir. Entende? Mas, entende? Nós vivemos numa sociedade barulhenta. Entende? É barulho para toda hora. É telefone, é grito, é ambulância, é trânsito. Entende? É telefone celular. Entende? Nós vivemos diretamente numa barulheira terrível. São informações, sabe, por atacado, informação uma atrás da outra, que tolhe o nosso raciocínio intuitivo. Entenderam? Ele não pode funcionar nesse caos total. Não, ele precisa de calma, de calmaria. Entenderam? Aí brota. Então, se você quer uma resposta para um problema muito sério, acione tua intuição. Agora, veja bem o que eu vou te falar. Não querem acionar a tua intuição pensando que a resposta vai ser imediata. Não, não é assim não. O raciocínio intuitivo é assim. Pode até ser imediata, mas é mais difícil. Entende? Você aciona o raciocínio intuitivo uma vez só. Não fica repetindo. Não, Deus não é surdo. Entendeu? Então, o raciocínio intuitivo, você aciona uma vez, esquece que a resposta vai vir. Na hora mais assim que você menos espera. Entenderam? Até em sonho ela pode vir essa resposta, que é o seu inconsciente. O seu inconsciente tem muito da intuição.
Entendeu? Eu uso a intuição, às vezes, para diagnóstico difícil. Entende? Porque qual é a finalidade da ciência médica? A finalidade maior é o diagnóstico, porque os tratamentos sempre são uma decorrência. Entendeu? Mas nem sempre esse diagnóstico é tão fácil. Às vezes você tem a queixa do doente. Você interroga o doente sobre outras coisas. Entende? Você faz, manda fazer um exame de diagnóstico por imagem, por exemplo, na minha especialidade. E o diagnóstico não aparece. E às vezes você é obrigado a dar medicação sintomática. Entende? Dar analgésico, anti-inflamatório, ainda sem ter o diagnóstico. Porque o doente está sofrendo muito. Entende? Quem tem dor tem pressa. Entendeu? Bom, mas aqui, no nosso mundo material, o tempo nosso esgotou. Entendeu? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho um consultório médico na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone do meu consultório é 11 3661 4243. Se quiserem fazer perguntas, pode ser pelo meu WhatsApp. É 11 9 8081 1500. 9 8081 1500. Podem fazer perguntas através do meu e-mail, ruicomy.mercurio@ig.com.br. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima jornada. Sejam todos muito felizes. Mas para isso é preciso ter muita saúde. Obrigado.